milionário desespera ao descobrir o segredo que a mendiga guardava em silêncio. Henrique, o magnata do setor imobiliário, estava sempre cercado de luxo. Sua mansão de vidro e mármore reluzia sob o sol, um verdadeiro império de excessos que impressionava a todos. Mas foi em uma manhã nublada que a realidade o acordou de seu sonho dourado. Um golpe financeiro de um sócio que ele confiava colocou tudo a perder. Fundo das contas, o golpe arrastou Henrique para um abismo que ele nunca imaginou. A cada dia, a mansão se tornava mais fria, mais solitária. O dinheiro que antes parecia infinito, agora escorria entre seus dedos como areia. Desesperado, decidiu sair da bolha de sua vida superficial e explorar as ruas da cidade que ignorara por anos. A cidade pulsava com vida, cheiros e sons que antes eram apenas um pano de fundo na sua vida de empresário. Como um turista em seu próprio lar, Henrique vagava pelas calçadas, observando rostos cansados e histórias marcadas no olhar de cada desconhecido. Foi assim que, em uma esquina, se deparou com Mariana, uma mulher de aparência desgastada, com roupas que pareciam carregar todas as chamas de um passado esquecido. Mas em seus olhos havia algo que capturou Henrique de imediato, um brilho misterioso que parecia revelar mundos dele nunca conheceu. "Posso te ajudar com algo?" ele perguntou, mais direcionado pela compaixão do que pela curiosidade. Mariana simplesmente sorriu, um sorriso que parecia conter segredos não ditos. Com o passar dos dias, Henrique começou a parar em sua esquina. Ele trazia comida, roupas, pequenos gestos que mostravam sua vontade de ajudar. Cada conversa revelava uma nova camada dela. A vida na rua moldou Mariana de maneira extraordinária, mas ela não era apenas uma mendiga. Uma artista, escondida sob a poeira da cidade. As palavras dela, cada história de sofrimento e superação, tocavam o coração de Henrique. Mas a cada passo que se aproximava dela, o medo crescia em seu peito. O fantasma do seu passado estava prestes a ressurgir. Um antigo rival, uma sombra que ele acreditava ter deixado para trás, estava por perto, observando cada movimento. Desperto, Henrique sentia um nó na garganta. O medo do que poderia acontecer subia, enquanto uma nuvem de incertezas pairava sobre ele. Quando Mariana, finalmente, abriu seu coração sob sua arte, Henrique percebeu a profundidade daquela alma perdida, mas crucialmente seu passado também a acorrentava. A dor dela era palpável. Traumas escondidos que a mania de invisibilidade na qual ela se refugiava não podiam ocultar. Ainda assim, um momento de esperança surgiu quando ele avistou uma pintura antiga de Mariana em uma galeria, uma obra respeitada antes da queda. Esse era o segredo que ela mantinha em silêncio. Agora, Henrique se encontrava entre dois mundos, o caos do seu presente e os ecos de um futuro incerto com Mariana. Essa revelação representava uma nova chance, mas também o risco de arriscar tudo o que ele tinha. O que faria com toda essa verdade latente entre eles? Seriam capazes de enfrentar seus fantasmas? A pergunta queimava na mente de Henrique, enquanto ele olhava para Mariana, cujo olhar enigmático o desafiava a descobrir mais. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Enquanto Henrique observava Mariana,
Seu coração pulsava em um compasso acelerado. A intensidade daquele momento quase o paralisou. O quadro que ele viu na galeria ecoava na sua mente como um canto distante, uma promessa de algo belo em meio à escuridão. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, um grito cortou o ar. Pare! Um homem de olhos selvagens e raiva estampada no rosto se aproximava. Era Max, o rival de Henrique? Aquele ali na esquina? Um choque tremendo percorreu a espinha de Henrique. O mundo ao seu redor pareceu diminuir. Sua visão se restringiu ao confronto iminente. A multidão ao redor prendeu a respiração, o clima mudando de curiosidade para tensão palpável. O que Max queria? Você se meteu demais na vida dessa mulher, Max gritou, apontando um dedo trêmulo e acusador para Henrique. Saia da vida dela. Você não faz parte desse mundo. As palavras cortaram como facas. Mariana se encolheu. O brilho em seus olhos, agora ofuscado pelo medo. Henrique sentiu o aperto no peito aumentar. A cada segundo, a impossibilidade da situação crescia. Eu só estou ajudando. Henrique começou a responder, mas foi interrompido por Max. Você só quer se sentir melhor com sua culpa, Henrique. Olha onde você está e o que você está fazendo com ela. Max avançou, seu rosto tão próximo que Henrique podia sentir seu fôlego quente. A raiva de Max não era só pela ajuda de Henrique, era um ataque direto à sua fragilidade. Então, em um movimento repentino, Max puxou algo do bolso. A multidão se afastou. Um murmúrio crescente de espanto ficou no ar. Era uma foto, uma imagem amarelada, mas com contornos familiares. Olha, veja quem é você, Mariana! Sua voz pintava desgraça. E com isso, ele levantou a foto para que todos pudessem ver. A imagem era de Mariana, mas não como a mendiga que conhecemos. Era uma artista famosa, em uma galeria renomada, rodeada de obras de arte que agora pareciam pertencer a outra vida. O silêncio foi ensurdecedor. As vozes da multidão diminuíram, cada olhar voltado para ela. E foi nesse instante que a verdade se despedaçou como uma cristal. Mariana, isso não pode ser verdade, Henrique murmurou, sentindo um nó na garganta. Mas os olhos de Mariana diziam tudo, a consumiam. Isso é passado, ela começou, mas a voz tremia. O peso da revelação estava arrastando-a. Max, agora em um frenesi, não deu espaço para a resposta. Passado? Olhe para onde chegou, mulher. Você se entregou a essa vida e para o que te espera agora. As palavras soavam como uma maldição. Os sussurros da multidão ecoavam em seus ouvidos. Henrique, sentindo frio na espinha, percebeu que Mariana não era apenas uma artista caída, mas alguém presa em algo sombrio e poderoso. Havia uma história toda de dor, escolha e talvez até mesmo traição. E a pergunta que pairava no ar agora era se o amor que sentia por Mariana era genuíno ou apenas um reflexo de sua própria busca por redenção. O olhar dela, aquele mesmo brilho que antes o atraíra, agora era um abismo de incertezas. O que poderia acontecer com eles dois? Henrique se viu em um limbo, a vida de excessos que deixara para trás e a nova realidade que se desdobrava diante dele. E atrás dele, a presença opressora de Max. Aquela revelação não apenas mudaria a vida de Mariana, mas poderia custar a tudo que Henrique havia conhecido. Com o coração disparado, ele se deu conta de que a história deles estava longe de terminar. A conexão perdida, fragmentos de confiança, tudo estava prestes a se desfazer. Nesse momento, tudo o que ele acreditava saber se fragmentou em 1000 pedaços. E com isso, ele se questionou. Poderá realmente salvar Mariana? Ou o destino dela estava irremediavelmente além? De seu alcance, Henrique se viu congelado, com o coração disparado, enquanto a multidão ao redor pesava como chumbo. Mariana, a mulher que ele pensava conhecer, agora estava com o olhar fixo na foto,
seus olhos refletindo uma mistura de dor e vergonha. Ele não conseguia processar a realidade ao seu redor. Todas as histórias que ela contara pareciam ressoar falsas à luz daquela revelação. Por que você não me contou? A voz dele saiu quase como um suspiro. Mas Mariana permaneceu em silêncio, como se as palavras não fossem suficientes para descrever o abismo que a separava do mundo que um dia conhecera. A tensão crescia. Escutem! Max ergueu a voz para a multidão, que também parecia fixada na imagem. Ela se escondeu aqui, entre as sombras, e você, Henrique, é apenas mais uma conexão na queda dela. As palavras dele eram como facadas, cortando qualquer esperança que restava. A multidão começou a murmurar. Olhares de reprovação e curiosidade se misturavam, criando um clima de julgamento. Por que ela se tornou uma mendiga? O que aconteceu? Falavam baixo entre si, sem perceberem o poder das palavras. A confusão pairava. Mariana finalmente se moveu. Com um movimento brusco, ela se afastou, seus olhos cheios de lágrimas. Você não sabe nada sobre mim. Ela gritou, a voz ecoando como um lamento. A vida que eu vivi, as decisões que tomei, foram escolhas difíceis. Você não entende. Mas eu quero entender, Henrique exclamou, sentindo a urgência de se conectar com aquela mulher que antes parecia tão distante. E então, nos seus olhos, um vislumbre de medo subiu à superfície. E foi nesse momento, quando tudo parecia que ia desmoronar, que outra figura surgiu da multidão. A mulher era elegante, com um ar de autoridade, e seus olhos brilhavam como se soubessem mais do que os outros. Ela estava de pé, observando o caos. Chega! Sua voz cortou o burburinho e todos olharam para ela, hipnotizados. Você! O que você está fazendo aqui, Sônia? Max rosnou, a fúria dele se transformando em horror ao perceber que a nova chegada não era um mero espectador. Eu vim resolver isso de uma vez por todas, Sônia respondeu, caminhando em direção a Henrique e Mariana. Mariana, você precisa saber a verdade. Você não é quem pensa aqui. É. O que você quer dizer? Mariana perguntou, os olhos cheios de desconfiança. Você tem que ouvir, Sônia insistiu. Sua expressão se torna severa. A sua arte, a razão pela qual você caiu, tudo tem a ver com o que aconteceu há anos. Não foi só uma escolha, mas uma armadilha. Sua vida não é o que você pensa que é, e nem a culpa que carrega é sua. O coração de Henrique disparou, enquanto a confusão tomava conta de sua mente. Uma armadilha? O que isso significava? Ele dirigiu seu olhar para Mariana, cujos olhos agora estavam amplamente abertos. A revelação dela a estava atingindo em cheio, e Henrique percebeu que poderia haver muito mais em jogo do que apenas uma artista caída. Hoje você vai descobrir a verdade sobre sua origem, Mariana. Sua vida e sua arte estavam ligadas a algo muito mais profundo, algo que foi escondido de você e que ameaçava os interesses de pessoas poderosas. Sônia disse, com um tom de urgência quase desesperada. Henrique sentiu um nó se formando em sua garganta. Um mundo inteiro estava começando a girar em torno daquele momento. E a cada palavra de Sônia, a realidade que conhecia estava se desvanecendo. Aquela revelação tinha o poder de transformar tudo. As pessoas ao redor começaram a se mover, alguns em busca de respostas, outros ainda tentando processar o que acabavam de ouvir. O que significa tudo isso? Henrique perguntou, a tensão e a esperança misturando-se em seu peito. Ao olhar nos olhos de Mariana, Henrique percebeu que esta era a verdadeira encruzilhada. O que mais estava escondido? E o passado que ela sentia estar enterrado voltaria para assombrá-los de maneira mais feroz do que imaginavam. O futuro deles estava prestes a ser moldado por verdades que estavam prestes a ser reveladas.
Mas seria essa verdade um novo começo ou uma condenação? A multidão pulsava ao redor, e tudo o que ele podia sentir era o peso da incerteza, enquanto o clamor por respostas ecoava em sua mente. Henrique estava em choque, sua mente girando entre revelações. A multidão em volta pulsava como um organismo vivo, os olhares fixos, a curiosidade e o horror se misturando em um só. Ele havia pensado que ajudava Mariana, e agora tudo desmoronava sob seus pés. O que Sônia dizia era impossível de acreditar. Mariana, o que você está escondendo? A voz de Henrique saiu num sussurro, mas ela não respondeu. Seus olhos estavam longe, perdidos na foto amarelada que Max ainda segurava. Você pensou que poderia manter seu passado enterrado, não é? Max provocou com um sorriso desdenhoso, como se estivesse saboreando o poder que tinha sobre a situação. Mariana respirou fundo, finalmente encontrando coragem. Não foi assim que aconteceu. Max, eu não sou uma sobrevivente, sou uma artista. Essa vida foi uma escolha, não uma condenação. A multidão começava a murmurar de novo, como se um eco ressoasse entre eles. O que aconteceu com você, Mariana? Um homem na multidão perguntou, a voz da curiosidade. Sônia parecia imperturbável, sua presença visível. Não apenas por sua postura firme, mas também por algo que parecia brilhar em sua expressão. A verdade que você vai descobrir, Mariana, é mais profunda do que você imagina. As escolhas que fez estão ligadas a alguém que você não espera. Henrique sentiu seu coração acelerar. O olhar profundo de Mariana parou sobre Sônia, um misto de confusão e desconfiança. Quem você realmente é? Mariana perguntou, e a tensão era palpável. Eu sou a chave para o seu passado. Sônia tirou uma foto do bolso e a ergueu, revelando uma imagem de uma mulher com um brilho quase sobrenatural. Só quem se lembra pode te libertar. Mariana deu um passo para trás. A imagem pareceu tortuosa, como um relance de uma vida que ela havia esquecido. Não, isso não pode ser. Minha mãe, ela nunca... O rosto dela se contorceu em dor. A multidão agora estava intrigada e inquieta. Ela não era simplesmente uma artista, era alguém com um legado. E você é parte disso. O que fez com seu talento e sua vida é a razão pela qual você está aqui agora. O tom de Sônia era severo. Calma, Mariana. Henrique se adiantou, sua mente correndo para entender o que estava acontecendo. Você precisa ouvir. Mas a expressão de Mariana se tornou fria, como se essa revelação tivesse potencial para machucá-la ainda mais. Max deu um passo à frente, se alimentando da tensão. Você não pode correr, Mariana. O legado que você carrega não pode ser ignorado. Todos nós sabemos o que. Preço de esconder verdades. As palavras dele cortaram a atmosfera como uma faca, mas antes que alguém pudesse reagir, um grito ecoou. Pare! Separem! Uma figura de longe, com cabelo desgrenhado e uma expressão de desespero, interveio, correndo em direção ao centro da cena. Era um jovem, com feições de quem já havia enfrentado muitos combates. Ele disparou pelo meio da multidão, como um relâmpago, parando diante de todos. Mariana, eu preciso falar com você. Ele parecia quebrado, como se cada palavra exigisse um esforço imenso. Você! Mariana olhou, reconhecendo-o. O mundo ao redor dela quase parou. Henrique a sentiu estremecer. Eu não queria que soubesse assim. Mas você precisa ouvir a verdade. A mulher da foto é a sua mãe. E a razão pela é. Qual você esteve escondida é porque eles estão atrás de você. Você é herdeira de algo que não pode deixar para trás. As palavras dele explodiram no ar, cravando-se como facadas. Mariana ficou paralisada, os olhos arregalados e atordoados. Henrique sentiu o chão desabar de novo. O que isso significava? A multidão estava em alvoroço.
Olhares de choque eram trocados, sussurros quebrando aquela tensão. Mariana olhou de volta para Sônia, buscando respostas. Enquanto Henrique não sabia se enxugava as lágrimas ou enfrentava a tempestade que se formava. Você é parte de algo muito maior, o jovem insistiu. E deixar seu passado para trás só atrairá mais problemas. Henrique, agora em um lugar de dor e incerteza, se perguntou até onde as raízes do passado de Mariana se estendiam. Eles estavam profundamente enredados em um jogo onde a verdade poderia custar tudo. Ele olhou para Mariana, mas o que mais escondia? O peso daqueles segredos começava a parecer insuportável. Então, a verdade não está apenas em sua vida, mas na própria realidade do que está acontecendo agora. Henrique sussurrou para si mesmo, sem saber que estava prestes a desvendar um enigma de proporções inimagináveis. Mariana estava paralisada, o coração aos pulos, enquanto as palavras do jovem ecoavam na sua mente, herdeira de algo que não pode deixar para trás. Ela olhou para a foto que Max ainda segurava, seu coração se partindo em 1000 pedaços, e antes que pudesse processar tudo, um barulho estrondoso cortou o ar, um grito, o som de algo quebrando. O jovem que acabara de chegar foi empurrado com força para o lado, e uma mulher surgiu do meio da multidão. "Desculpa!" ela gritou, uma expressão desesperada no rosto, enquanto avançava em direção a Mariana. Seu cabelo desgrenhado, suado e a roupa rasgada a faziam parecer uma figura fantasmagórica. "Não, não! O que você está fazendo aqui?" Sônia exclamou, o pânico estampado em seus olhos. Mas a mulher não parou. Com um movimento rápido, alcançou Mariana e segurou seu braço. "Você precisa me ouvir." A multidão, antes elétrica, agora estava em silêncio, como se soubessem que algo sério estava prestes a acontecer. Mariana ficou ainda mais confusa. "Quem é você? O que quer de mim?" E antes que a mulher pudesse responder, um barulho ainda mais alto reverberou. Era como um estrondo, seguido de gritos. O chão tremeu sob os pés de todos e uma nuvem de poeira se levantou, obscurecendo a visão. Foi nesse momento que a mulher, antes de pé, se desabou no chão, a mão agora segurando a cabeça como se um peso insuportável a atingisse. "A verdade vai te encontrar", ela gritou, antes de tudo ficar em silêncio novamente. Cada olhar estava fixo nela, confuso e aterrorizado. Henrique sentiu um nó na garganta. Paralisado enquanto as peças da situação começavam a se encaixar. "O que está acontecendo?" ele perguntou, sua voz quase um sussurro. "Mariana, você precisa saber." A mulher começou a falar, mas outra sombra se aproximou. Era Max, seus olhos brilhando com um poder maligno. "Chega, você não pode contar nada a ela." Ele avançou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a mulher se ergueu, revelando um olhar que não era de uma desconhecida, mas sim de alguém profundamente relacionado a Mariana. "Não se atreva a interferir, Max!" Ela rugiu, a natureza dela mudando em um instante. "Você não pode mantê-la presa nesse pesadelo." Henrique e Mariana trocavam olhares, tentando descobrir o que estava acontecendo. "Quem é você?" Mariana perguntou, suas palavras carregadas de confusão. "Eu sou sua tia", a mulher disparou, fazendo o chão parecer ruir sob os pés de Mariana. "E você deve conhecer sua verdadeira herança, antes que seja tarde demais." "O quê?" Mariana balbuciou, os olhos arregalados. "Minha herança? Como assim? Eu não entendo." "Você é uma artista, não apenas uma mendiga." A mulher insistiu, com fervor. "E você estava destinada a muito mais do que o que viveu. A família que você perdeu, o legado que você ignorou. Eles estão atrás de você porque você carrega um verdadeiro poder." Nesse instante,
Henrique viu Max se contorcer de ódio. Você tá mentindo. Isso é apenas uma jogada dela. Ele gritou, mas as palavras não ressoavam mais. A multidão estava presa entre a confusão e a revelação bombástica. Uma estrondosa sirene começou a tocar ao fundo, voraz, e o ar esfriou. Alguém estava se aproximando. Olhares aterrorizados se cruzavam, e logo as sirenes de polícia se tornaram mais audíveis. Um clima de pânico começou a tomar conta do lugar. Não! Eles estão chegando! A tia de Mariana gritou. Isso não pode acontecer agora. Mariana estava perdida. Tudo o que pensava que sabia sobre sua vida estava desmoronando diante dela. A multidão começou a dispersar, a angústia estampada nos rostos. Ela olhou para Henrique e, nesse momento, um fio seguro de esperança se acendeu. Vamos, precisamos sair daqui, ele disse, puxando-a. Mas a realidade da situação se instalou. O que acontece agora? E o que é essa herança que você mencionou? A expressão da tia ficou sombria. Antes de olhar para a cidade ao seu redor, como se estivesse encarnando a própria tempestade. O que vem a seguir muda tudo, Mariana. Você não pode fugir dos seus verdadeiros laços. E com isso, um tumulto de emoções invadiu Mariana enquanto a sirene se aproximava. O mundo que conhecia começava a desvanecer-se e uma nova realidade estava prestes a surgir. Mas estaria ela pronta para a verdade que agora a aguardava? Mariana estava paralisada, o coração aos pulos, enquanto as palavras do jovem ecoavam na sua mente, herdeira de algo que não pode deixar para trás. Ela olhou para a foto que Max ainda segurava, seu coração se partindo em 1000 pedaços. E antes que pudesse processar tudo, um barulho estrondoso cortou o ar. Um grito. O som de algo quebrando. O jovem que acabara de chegar foi empurrado com força para o lado, e uma mulher surgiu do meio da multidão. Desculpa, ela gritou, uma expressão desesperada no rosto, enquanto avançava em direção a Mariana. Seu cabelo desgrenhado, suado e a roupa rasgada a faziam parecer uma figura fantasmagórica. Não! Não! O que você está fazendo aqui? Sônia exclamou, o pânico estampado em seus olhos. Mas a mulher não parou. Com um movimento rápido, alcançou Mariana e segurou seu braço. Você precisa me ouvir. A multidão, antes elétrica, agora estava em silêncio, como se soubessem que algo sério estava prestes a acontecer. Mariana ficou ainda mais confusa. Quem é você? O que quer de mim? E antes que a mulher pudesse responder, um barulho ainda mais alto reverberou. Era como um estrondo seguido de gritos. O chão tremeu sob os pés de todos e uma nuvem de poeira se levantou, obscurecendo a visão. Foi nesse momento que a mulher, antes de pé, se desabou no chão, a mão agora segurando a cabeça. Como se um peso insuportável a atingisse. A verdade vai te encontrar, ela gritou, antes de tudo ficar em silêncio novamente. Cada olhar estava fixo nela, confuso e aterrorizado. Henrique sentiu um nó na garganta, paralisado, enquanto as peças da situação começavam a se encaixar. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Mariana, você precisa saber. A mulher começou a falar, mas outra sombra se aproximou. Era Max, seus olhos brilhando com um poder maligno. Chega, você não pode contar nada a ela. Ele avançou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a mulher se ergueu, revelando um olhar que não era de uma desconhecida, mas sim de alguém profundamente relacionado a Mariana. Não se atreva a interferir, Max. Ela rugiu. A natureza dela mudando em um instante. Você não pode mantê-la presa nesse pesadelo. Henrique e Mariana trocavam olhares, tentando descobrir o que estava acontecendo. Quem é você? Mariana perguntou, suas palavras carregadas de confusão. Eu sou sua tia, a mulher disparou, fazendo o chão parecer ruir sob os pés de Mariana.
E você deve conhecer sua verdadeira herança antes que seja tarde demais. O quê? Mariana balbuciou, os olhos arregalados. Minha herança? Como assim? Eu não entendo. Você é uma artista, não apenas uma mendiga. A mulher insistiu com fervor. E você estava destinada a muito mais do que o que viveu. A família que você perdeu, o legado que você ignorou. Eles estão atrás de você porque você carrega o verdadeiro poder. Nesse instante, Henrique viu. Max se contorceu de ódio. Você está mentindo. Isso é apenas uma jogada dela. Ele gritou, mas as palavras não ressoavam mais. A multidão estava presa entre a confusão e a revelação bombástica. Uma estrondosa sirene começou a tocar ao fundo, voraz, e o ar esfriou. Alguém estava se aproximando. Olhares aterrorizados se cruzavam, e logo as sirenes de polícia se tornaram mais audíveis. Um clima de pânico começou a tomar conta do lugar. Não! Eles estão chegando! A tia de Mariana gritou. Isso não pode acontecer agora. Mariana estava perdida. Tudo o que pensava que sabia sobre sua vida estava desmoronando diante dela. A multidão começou a dispersar, a angústia estampada nos rostos. Ela olhou para Henrique, e nesse momento um fio seguro de esperança se acendeu. Vamos! Precisamos sair daqui, ele disse, puxando-a. Mas a realidade da situação se instalou. O que acontece agora? E o que é essa herança que você mencionou? A expressão da tia ficou sombria, antes de olhar para a cidade ao seu redor, como se estivesse encarnando a própria tempestade. O que vem a seguir muda tudo, Mariana. Você não pode fugir dos seus verdadeiros laços. Nesse instante, uma explosão, uma luz ofuscante cortou o céu. E um medo insuportável tomou conta de todos. Um carro preto parou abruptamente ao lado da multidão. Suas portas se abriram de uma vez. Duas figuras vestidas de preto saíram rapidamente, seus rostos encapuzados. A tensão cresceu e o pânico reinou. Mariana! Uma voz familiar soou e todos se viraram. Era sua mãe, mas não a mãe que Mariana lembrava. Essa mulher parecia vinda de um pesadelo. Seu olhar penetrante e suas palavras foram como um golpe. Você não pode escapar do que realmente é. Os olhares em torno dela mudaram de choque para terror. Mãe? Mariana sussurrou, enquanto sua mente explodia com perguntas. Você precisa me seguir, não há tempo, sua mãe gritou, estendendo a mão. Mas algo na expressão dela não parecia certo. Henrique sentiu um frio na espinha. Uma sensação de que tudo estava prestes a mudar, de uma forma que ninguém poderia prever. Ele pegou a mão de Mariana. Não, não a siga. Ela pode ser uma armadilha, ele gritou. Mas Mariana estava hipnotizada, confusa. Os encapuzados começaram a se aproximar. E a multidão se afastava, deixando um espaço aberto. O caos se instaurou e as sirenes pareciam cada vez mais próximas. Você não pode deixar que te levem, Mariana. A mulher que se dizia tia gritava, desesperada. Você é a chave para tudo. Não se esqueça disso. E nesse jogo de emoções, de revelações e mentiras, o abismo se abria sob os pés de Mariana. O peso do que estava prestes a acontecer a sufocava. Poderia a verdade realmente libertá-la, ou seria a sentença dela? O futuro era incerto, e no calor da confusão, as chamas da verdade começavam a arder mais fortes do que nunca. Mariana estava paralisada, o coração aos pulos, enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Herdeira de algo que não pode deixar para trás. A tensão na atmosfera era palpável. Ao olhar para a foto que Max segurava, sua mente girava. E antes que pudesse processar tudo, um sentimento de urgência tomou conta. Um grito cortou o ar. Um som estrondoso e inconfundível. Era como se o chão estivesse se quebrando.
O jovem que tentava ajudá-la foi empurrado para o lado, desaparecendo na confusão. Todos na multidão viraram-se, olhos arregalados. Era como se tudo estivesse em câmera lenta. Mariana e Henrique se entreolharam, o instinto de proteção despertando neles. De repente, uma força invisível parecia puxar Mariana, e ela sentiu, com uma clareza aflitiva, que algo muito maior que ela estava em movimento. E então, uma figura alta e imponente surgiu da fumaça levantada. Era um homem, de terno. Escuro, com uma presença tão intensa que fez a multidão recuar. Seu olhar penetrante varreu o local, focando em Mariana. "Você não deveria estar aqui", ele declarou, a voz profunda e carregada de autoridade. A multidão murmurou e um arrepio desceu pela espinha de todos. Max parecia aturdido e a mulher, sua suposta tia, soltou um grito. "Não! Você não pode levá-la! Não de novo!" Mariana ficou paralisada. "Quem é você?" A voz dela saiu um sussurro trêmulo. O homem não respondeu imediatamente. A pressão aumentava e o ar parecia denso ao redor deles. Todos os olhares estavam voltados para a interação tensa. "Seu verdadeiro legado é muito mais do que esta vida miserável", ele falou, com uma frieza gélida. "Chegou a hora de você entender o que realmente significa ser quem você é." O som das sirenes de polícia se aproximava rapidamente, mas a tensão naquela esquina tinha alcançado um pico alarmante. "Eles virão atrás de você, Mariana. Você não pode escapar." A mulher continuou a gritar, desesperada. A situação se parecia com um pesadelo só. "Quem está atrás de mim?" Mariana perguntou, a angústia crescendo. E naquele preciso momento, a resposta veio de uma forma que ninguém esperava. "Eu sou seu pai." O chão pareceu se abrir sob os pés de Mariana. O impacto das palavras foi como um golpe no estômago. Henrique se virou para ela, com os olhos arregalados, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Todo o caos ao redor dela parecia desvanecer, e a única coisa que restava era a afirmação chocante reverberando em sua mente. "Não, não pode ser. Meu pai." Mariana balbuciou, quase sem acreditar. O pânico crescia. Tudo o que pensava saber sobre si mesma desmoronava. Olhares confusos estavam fixos em sua expressão, como se todos esperassem sua reação. "Você não tem ideia do que está em jogo, Mariana. Eles vão querer usar você. Precisamos partir agora." O homem se aproximou, e a urgência em sua voz despertou instintos de sobrevivência. Mas a imagem do pai que ela nunca conhecera trazia um misto de raiva e confusão. "Se você realmente é meu pai, por que me abandonou?" gritou Mariana, as emoções a dominando. O homem hesitou um momento, como se o peso da pergunta fosse mais do que ele podia suportar. O silêncio se estendeu até que ele finalmente falou, mas suas palavras estavam embargadas. Havia razões. A multidão estava em estado de frenesi. As sirenes estavam visualmente mais próximas. O tempo começava a acabar. Mariana sentiu medo. Medo da verdade, medo do desconhecido e, acima de tudo, medo de se despir de tudo o que pensara que era. A mulher que dizia ser sua tia olhou para o homem, seus olhos ardendo. "Você não pode fazer isso. Ela não é uma ferramenta." "E se ela for?" ele retrucou, a severidade no tom cortante. Henrique estava prestes a dizer algo, mas o desespero começava a dominar a cena. Eles estavam prestes a serem esmagados pelo peso do passado e das verdades não ditas. "Mariana, precisamos decidir." "Agora!" ele gritou, o desespero estampado no rosto. Enquanto tudo ao redor desabava, ela olhou para Henrique, buscando conforto e clareza. O que realmente significava ser quem ela era. E nesse instante, uma pergunta crucial surgiu em sua mente.
E se o homem que dizia ser seu pai não fosse quem aparentava ser? O futuro agora estava à sua porta e Mariana sabia que qualquer passo poderia levar a uma nova vida ou um abismo sem volta. Com a sirene cada vez mais alta, tudo estava prestes a mudar. A linha entre aliados e inimigos tornava-se cada vez mais tênue, e o que viria a seguir poderia reverter tudo o que pensava conhecer. Mariana estava paralisada, o coração aos pulos, enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente, herdeira de algo que não pode deixar para trás. A tensão na atmosfera era palpável. Ao olhar para a foto que Max segurava, sua mente girava. E antes que pudesse processar tudo, uma sensação de urgência tomou conta. O homem que se dizia ser seu pai estava mais próximo agora, seu olhar intenso, fixado em Mariana. Você não tem ideia do que está em jogo. Precisamos partir agora. Mas a mulher que se dizia tia, Sônia, estava em estado de desespero. Mariana, escute. Ele não pode ser confiável. Sônia gritou, mas a sirene da polícia agora ecoava, intensificando a sensação de que o tempo estava se esgotando. A multidão murmurava, a tensão se intensificava e a confusão reinava. Mariana, venha comigo. O homem estendeu a mão. E, por um momento, tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. As sirenes se aproximavam, e o caos estava prestes a se instalar. Mariana hesitou. Olhando para Henrique, ela viu preocupação em seu rosto. O que você decidiu, Mariana? Ele pressionou, seu corpo tenso em alerta. O conluio de intensas emoções a envolveu. A urgência de escapar, o impulso de descobrir a verdade, a dúvida sobre quem realmente era. Mariana, não acredite nele, gritou Sônia horrorizada. Mas, em meio ao caos, um evento chocante irrupeu. Um grupo de homens de terno preto como sombras apareceu entre a multidão, envolvendo tudo em um silêncio súbito. Um homem mais alto, de cabelos grisalhos, se destacou. Era o líder deles, e seus olhos não eram meros predadores, eram famintos. Antes que qualquer um pudesse reagir, ele apontou para o homem que se dizia ser pai de Mariana. Você não deveria estar aqui, Daniel. Não assim. A voz dele soava como um trovão, cheia de autoridade. O próprio ar parecia se agitar com a força de suas palavras. Mariana congelou. Daniel? O clima pesou com essa revelação inesperada. O olhar de Daniel, antes intenso, agora se enrijeceu. Talvez você deva explicar por que os seus homens estão atrás da minha filha. O tom de desafio na voz dele ecoou conforme o choque percorria a multidão. Ela é a chave, e você sabe disso. Não podemos deixar que ela caia em suas mãos. O homem de terno respondeu, os olhos brilhando com uma paixão perturbadora. Eram palavras que não se podiam ignorar. Mariana estava no meio de uma batalha que não entendia. Filha, o que você quer dizer com isso? A pergunta saltou dos lábios de Mariana. Suas mãos tremiam. A tempestade de revelações não parecia ter fim. Sua mãe, a mulher em questão, parecia atormentada enquanto os olhares se fixavam nela. Não, não pode ser. O que você está escondendo de mim? A mulher que se dizia tia gaguejou, horror em seu olhar. Uma verdade obscura estava prestes a vir à tona, e Mariana poderia sentir na pele o peso da revelação. Mariana, não é seguro ficar aqui, Daniel começou, e Mariana sentiu a adrenalina aumentar. Mas em vez disso, uma explosão ocorreu em um canto da rua. O barulho ecoou como um trovão. A multidão, agora em pânico, começou a se dispersar, mas todos estavam paralisados, fixos na cena de caos. Flashes de luz e gritos misturados com o pânico invadiram o ar. Havia fumaça. A cena tornou-se caótica. Daniel agarrou o braço de Mariana, puxando-a com força. Venha, precisamos ir agora. Mas, antes que pudesse se mover, Sônia avançou, o olhar de determinação em seu rosto.
A verdade não pode ser escondida. Você precisa saber o que está acontecendo. Mariana, entre confusão e revelações, respondeu: Diga logo, o que você está escondendo? Eu sou apenas uma artista. Não, gritou de volta. Você é muito mais do que isso. O que você carrega vai afetar todos nós. E então a verdade rompeu, quando a figura de Daniel se endireitou diante dela, revelando um aspecto mais intenso e enigmático. Não é você quem estou tentando proteger, mas sim o legado que você não conhece. Eles não querem apenas você, mas tudo o que você representa. Mariana sentiu o chão desabar sob seus pés, enquanto olhava ao redor. O que significava tudo aquilo? Para onde estavam a levando? O destino estava se aproximando como um espectro. E a única coisa que ela sabia era que a narrativa que pensava verdadeira estava se desmantelando ao seu redor. Quando a fumaça se dissipou e o caos tomou conta, o que restava era uma sensação de incerteza crescente. O que mais haveria por trás daquela herança? Mariana olhou para Daniel e Sônia, agora se indagando se eles eram aliados ou inimigos. E em meio ao tumulto, a decisão que estava prestes a tomar poderia mudar tudo. A pressa e o desespero primavam. Onde estavam aqueles que realmente se importavam com ela? E enquanto passava o olhar pela multidão, uma pergunta penetrou em seu coração. Ela teria força suficiente para enfrentar a verdade que a aguardava? Enquanto a fumaça da explosão começava a se dissipar, Mariana sentia que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Os olhares estavam fixos nela, e a tensão era palpável. O homem que se dizia ser seu pai, Daniel, estava cada vez mais próximo, seus olhos queimando com uma urgência que Mariana não conseguia compreender. Você não tem ideia do que está em jogo, ele murmurou, quase como um lamento. Mas eu preciso saber a verdade, Mariana respondeu, sua voz trêmula, mas determinada. Era como se a pergunta estivesse presa na garganta de muitos em torno dela, mas a confusão se intensificava. Mariana, não acredite nele, Sônia gritou, sua voz quebrando no meio da frase. Ele não é quem parece ser. O coração de Mariana disparou. Essa afirmação a pegou de surpresa. Mas antes que pudesse processar isso, a multidão ficou em silêncio. A atenção virou para um novo grupo de homens que surgiram, envolvendo o local como predadores. Ele pode estar certo, Mariana. Você precisa de proteção, disse o homem com voz autoritária, enquanto seus olhos vasculhavam a cena, ignorando a presença de Daniel com um desprezo frio. O clima mudou rapidamente, todos começando a recuar. Furtos. De murmúrios e olhares nervosos se espalharam, e um sentimento de desespero começou a se instaurar. De repente, mais barulho cortou o ar. Era o rugido de motores potentes. Um veículo preto com vidros escuros parou abruptamente. As portas se abriram, revelando silhuetas imponentes. Mariana sentiu a adrenalina subir. Eles vieram por você, Sônia exclamou, sua expressão de puro temor. Os homens de terno preto começaram a avançar e o mundo de Mariana girava. Mariana, você não entende, Daniel gritou, tentando se aproximar dela. Você é uma peça-chave. Preciso que venha comigo agora. Um dos homens que antes estava parado, mais alto e forte, apontou para Daniel. Você não pode levá-la. Nós temos ordens. Ele se virou para Mariana, seus olhos frios como gelo. Você é a única que pode nos ajudar a detê-los. Detê-los? Quem são eles? Mariana questionou, sufocando sob a pressão. O frio parecia ter se instalado em seus ossos. Sem aviso, mais uma explosão ressoou, desta vez mais próxima. O chão estremeceu e o caos se instaurou novamente. O tumulto cresceu quando as pessoas começaram a correr. A multidão se desfez, cada um buscando segurança. Para onde você está me levando? Mariana gritou. Ela não podia confiar em ninguém, não agora. Eu sou seu verdadeiro guardian. Ele sorriu, mas não havia calor em seu olhar. Antes que pudesse responder, Daniel se virou,
seu olhar se transformando em desesperança. Você não pode ir com ele. Não faça isso, Mariana. Foi nesse momento, em meio ao caos, que uma figura reconhecível surgiu. Era a mãe de Mariana, a mulher que havia desaparecido. Mariana, você precisa saber a verdade. A sua herança está em perigo. A fervorosa urgência na voz dela cortou como uma lâmina. O que você está escondendo de mim? Por que nunca me contou a verdade? A mágoa em Mariana era palpável e o desespero levou sua voz a um grito. Porque sempre que eu tentava, você estava envolvida em algo maior do que poderia entender. A mulher balançou a cabeça. Você tem uma linhagem que não desejava e que está sendo caçada. Eles estão atrás de você. Nesse instante, Mariana sentiu a verdade a atingir como um raio. Mas a revelação que estava por vir a pegou desprevenida. Enquanto sua mãe falava, Sônia fez um movimento inesperado. Mariana, não olhe para ele! Ela se virou para a mulher, a voz quebrada. Eu não sou apenas sua tia, sou também a sua mãe. O choque foi como um muro. Mariana olhou para outra, o cérebro girando. Isso mudava tudo. As revelações não paravam. Tudo o que pensava saber estava em ruínas. A mulher que sempre procurou, a criadora, agora revelava um elo que nunca soubera existir. Não, não pode ser, Mariana gritou, o peito acelerado. Se você é minha mãe, que não podiam saber a verdade sobre você. O coração de Mariana estava em frangalhos. Agora, as linhas entre amor e traição, respeito e desconfiança se entrelaçavam. A identidade dela estava em jogo, e a vida que ela conhecera estava prestes a desmoronar de vez. O peso do que sabia parecia insuportável, e uma pergunta surgia em sua mente. Quem realmente eram as pessoas que estavam ao seu redor? E antes que pudesse descobrir, um grito cortante ecoou nas ruas. Penetrante e familiar. A divisão que existia entre eles parecia uma sombra escura. Ela se virou e viu uma figura destacada entre as sombras, revelando mais sobre si mesma do que era possível imaginar. O destino estava se aproximando, e Mariana percebeu que precisava de coragem para enfrentar a tempestade que estava por vir. Mariana estava paralisada, o coração disparado e a mente em um turbilhão. Você não pode ser meu pai. As palavras dela saíram como um grito, cheias de incredulidade e dor. Daniel a observava, seus olhos cheios de arrependimento. Eu sei que não parece, mas você precisa entender. Entender o quê? Que você mentiu a vida toda? Que me abandonou? Mariana sentiu a raiva fervendo dentro dela, mas ao mesmo tempo, uma parte desejava desesperadamente acreditar que havia mais na história. O caos ao redor continuava, gritos e sirenes ecoando, mas tudo parecia distante. O verdadeiro conflito estava ali, entre eles. Sônia, ou melhor, a mulher que se dizia ser sua mãe, tentou intervir. Mariana, não acredite nele. Eu estava tentando protegê-la de um mundo que é perigoso e traiçoeiro. A luta nas palavras dela era palpável, e Mariana não sabia em quem confiar. O medo e a dúvida se tornaram uma névoa densa ao seu redor. Vocês estão falando de um passado que eu não conheço, de um legado que eu não pedi. O que querem de mim? Mariana gritou, sua voz ecoando na confusão. E então a figura de Daniel avançou com um semblante grave. Eles estão atrás de você, Mariana. Eles querem o que há em você. Precisamos ir, agora. Com isso, uma nova explosão soou, e a multidão em desespero começou a se dispersar. Mariana! Sônia gritou, mas a urgência era inegável. Daniel pegou seu braço, puxando-a para longe do caos. Vem, temos que sair daqui! E enquanto corria, Mariana olhou para Henrique, vendo seu rosto marcado pela preocupação. O desejo de se virar e correr nos braços dele era forte.
mas a necessidade de descobrir a verdade a mantinha presa ali. Você pode confiar em mim, Daniel disse. Mas o peso das palavras era pesado. Você é mais forte do que imagina. Agora precisamos te levar para um lugar seguro. Mariana hesitou. O que realmente significava ser quem era? O que exatamente envolvia sua herança? E mais importante, conseguiria confiar em alguém que sempre fora um desconhecido até esse momento? Então tudo ao seu redor começou a se embaralhar. As sirenes, as pessoas correndo, tudo se misturando em uma cacofonia ensurdecedora. O pânico era palpável, mas algo mais estava prestes a acontecer. Mariana! A voz de Henrique cortou a confusão. Ele atravessou a multidão, seus olhos fixos nela. Não vá, não confie neles. Mas a urgência na voz de Daniel não deixava espaço para dúvidas. O destino dela estava ao alcance. Mas seria um destino que ela realmente desejava? Eu não sei se posso confiar em você, Mariana murmurou para Daniel, sentindo o peso da decisão se aproximando. A vida que conhecia estava se desmoronando. E uma nova história parecia prestes a começar. Você não tem outra escolha, ele insistiu, a expressão tensa. E foi nesse momento que o céu se iluminou com uma luz ofuscante. Um helicóptero zuniu sobre suas cabeças. A polícia finalmente chegara, mas era tarde demais. A linha entre o bem e o mal tornara-se confusa e a verdade escondida nas sombras começava a emergir. Mariana olhou para Henrique uma última vez, seus olhos se encontrando em um contato profundo. Um misto de preocupação e amor fluiu entre eles. Você sempre terá um lugar em meu coração, ela sussurrou antes de ser puxada para longe por Daniel. O tumulto tomou conta, e enquanto se afastava, sua mente girava na incerteza do que viria a seguir. A ideia de deixar Henrique, de deixar tudo o que conhecia, machucava, mas a necessidade de descobrir a verdade sobre sua identidade era ainda mais forte. Mariana não sabia em que caminho estava se metendo, mas uma coisa era clara: o futuro a aguardava com braços abertos, embora totalmente desconhecido. E assim, no olho da tempestade, a vida de Mariana estava prestes a mudar para sempre. O chamado para o desconhecido se tornava irresistível e aterrador. Agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo, mostrando que você está conosco. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho, porque queremos ouvir você. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!